Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês, gente? Nós vamos aí começar com o nosso livro 3 e vamos aí ver qual é a visão sobre empirismo na visão aí de alguns filósofos. Então, olha só que interessante que a gente já vai ver aí o empirismo de Thomas Hobbes, que é considerado um dos maiores filósofos aí da história da humanidade. Vamos lá então na página 3? Fiquem bem atentos aí à leitura, que a gente já vai fazer alguns pontos importantes aí. Vamos lá? O empirismo de Thomas Hobbes. No volume 2 do nosso material didático, estudamos de forma predominante os pensadores racionalistas e a importância deles para o desenvolvimento do pensamento moderno, sobretudo no que se refere ao campo da epistemologia, ou seja, da área da filosofia que se preocupa em discutir sobre a teoria do conhecimento. Então, no nosso livro 2, nós estudamos aí principalmente os pensadores racionalistas, aqueles pensadores que defendem a ideia de que o ser humano aprende utilizando a razão, tá? E a epistemologia é a área aí da filosofia que vai estudar nessa teoria do conhecimento, como é que o ser humano aprende as coisas. Nesse último volume, daremos uma atenção particular às perspectivas empiristas, para então, como conclusão desta discussão filosófica sobre o processo de conhecer, encerrarmos com o criticismo de Immanuel Kant. Ora, torna-se fundamental entendermos a importância de se discutir o racionalismo e o empirismo para conhecermos as especificidades da teoria de Kant sobre o conhecimento, no qual promoverá uma espécie de síntese entre empirismo e o racionalismo. Então é interessante aí que a gente vai, nós estudamos no nosso livro 2 os racionalistas, vamos começar a estudar a visão empirista, segundo os filósofos, para quando a gente chegar em Kant, no Immanuel Kant, vai ser a síntese de todo esse estudo sobre o conhecimento, de como o ser humano aprende as coisas. Basicamente, a corrente do pensamento do empirismo considerará a experiência como critério de validação do conhecimento. Ou seja, para os teóricos empiristas, somente por meio da experiência podemos construir um conhecimento válido, seguro bastante para permitir ao homem conhecer de fato a sua realidade. É importante ressaltar que os teóricos empiristas não negam o valor da razão, mas a coloca em um segundo plano no processo de conhecer, uma vez que todo e qualquer conhecimento está sujeito à comprovação da experiência. Então aí a gente vai ver, já que os pensadores empiristas valorizam muito a experiência humana, a experiência que a gente vai fazer ao longo da nossa jornada aí da vida, é interessante a gente notar que eles não vão negar o uso da razão. Eles vão deixar a razão em segundo plano, que para eles é muito mais importante a gente obter o conhecimento através da experiência, tá? Eles não vão negar o uso da razão, porém, eles vão privilegiar muito mais a experiência do que a razão em si. Para inaugurarmos nossa discussão acerca do empirismo, destacando seus principais autores, abordaremos a tese a respeito do conhecimento em Thomas Hobbes, pensador muito conhecido apenas por sua perspectiva filosófica sobre a política e o contrato social. Sem dúvida, Hobbes representa, para além de suas proposições políticas, um grande teórico do conhecimento ao valorizar a questão do corpo e dos sentidos. Então aí a gente vai falar sobre Thomas Hobbes, que é considerado aí um dos maiores pensadores sobre política e o contrato social, que é a visão entre o Estado e o povo. Então é muito importante que ele também vai falar sobre esse lado empirista. Então a gente vai conhecer um pouquinho aí sobre Thomas Hobbes. Aí tem uma biografia de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes nasceu em Malmesbury, na Inglaterra, em 1588. Bem cedo aprendeu o grego e o latim e muitos de seus escritos foram redigidos em língua latina. Ele completou os estudos superiores em Oxford e a partir de 1608 ele vai se tornar preceptor entre os poderosos Cavendish, condes de Devonshire. Fez diversas viagens no continente e de 1640 a 1651, durante a ditadura de Cromwell, viveu um exílio voluntário em Paris, onde em 1646 foi até preceptor do futuro rei Carlos II.
Então a gente está vendo aí que o Thomas Hobbes ele era muito ligado aos reis, viu, gente? Olha aí, ó, aos poderosos. Então ele sabia muito de política por conta disso. Ele morreu em 1679. Entre suas obras são fundamentais De Cive, De Corpore, De Homine, Leviatã, que é um dos livros mais conhecidos aí do Thomas Hobbes, que ele vai falar sobre a função do rei, tá? Para governar, então é muito interessante isso. Toda perspectiva empirista hobbesiana surge de sua concepção sobre o que é filosofia, no qual o filósofo compreenderá como uma ciência que se preocupa com os corpos, suas causas e propriedades fundamentais. O que significam, porém, esses corpos? Olha só que interessante. Então aí, ó, essa ideia empirista para Hobbes, ele vai falar principalmente sobre o que é filosofia. Para ele, a filosofia é uma ciência que vai se preocupar com os corpos, as causas e as propriedades fundamentais. Mas aí o livro vai trazer alguns detalhes para a gente. O que seriam os corpos para ele? Os corpos, segundo Hobbes, são os elementos estruturantes de nossa realidade como um todo, podendo ser dividida em 3 categorias: os naturais inanimados, que são os objetos, os corpos naturais animados, que é o homem, e os corpos artificiais, como o Estado. O Estado é o governo. Então, ele, na concepção dele, a filosofia ela é baseada nesses 3 corpos. Os naturais inanimados, que são objetos, o que existe ao nosso redor, os corpos naturais animados, que é o homem, e os corpos artificiais, que é o caso aí do Estado, que é o governo. Ora, evidencia-se de maneira clara que a perspectiva filosófica hobbesiana é fundamentalmente voltada para o real e a sua estrutura dinâmica é fatual. Então ele está querendo mostrar aí o que realmente é importante a gente avaliar. Ele fala que a perspectiva da filosofia dele é voltada para o real, para a realidade. Então é importante observar a realidade em si. Tal tripartição dividirá o objeto de investigação da filosofia em 2 partes centrais, que são a filosofia natural, que busca estudar as mudanças dos corpos naturais e sua relação com o conhecimento do homem, e a filosofia política, estuda sobre a dinâmica da vida política que organiza a existência social. Então aí, ó, o objeto da filosofia de Thomas Hobbes vai passar por essas 2 vertentes aí. A filosofia natural, que vai buscar estudar essas mudanças que vai acontecer nos corpos naturais das pessoas em relação ao conhecimento, né? Então, o ser humano vai evoluindo no corpo e também no conhecimento, né? E a filosofia política também vai ser alvo de estudo de Hobbes, porque ele vai estudar a dinâmica da vida política, então ele vai falar que a política também muda a forma de viver na organização do povo, na cidade, no país. Nesse momento de nossos estudos, aternuemos sobre essa filosofia natural, dando ênfase ao processo de conhecer. Então, a filosofia natural, Thomas Hobbes fala que é um estudo da mudança dos corpos naturais, quer dizer, é uma mudança que acontece biologicamente nos corpos e nas mentes do ser humano, buscando o conhecimento. No esquema a seguir, podemos visualizar um pequeno mapa mental que resume o fundamento básico da concepção de filosofia de Hobbes e o seu empirismo. Se Hobbes é um mecanicista e materialista em essência, tanto a sua filosofia natural quanto a política serão influenciados por esse seu aspecto. Se a filosofia e a ciência são responsáveis por estudo dos corpos, a filosofia natural é o estudo dos corpos naturais. A filosofia política se responsabiliza pelo estudo dos corpos artificiais. Tá vendo, gente? Então a filosofia natural para Thomas Hobbes vai estudar essas mudanças que vão acontecer nos corpos das pessoas, né? Enfim, dos corpos dos seres, e também de como que vai acontecer a mudança para buscar esse conhecimento. E a filosofia política vai estudar o quê? Ela vai ser responsável para estudar os corpos artificiais. O que são os corpos artificiais que a gente viu lá no início dos estudos aí?
Os corpos artificiais é o governo. Então ele estuda o governo para que o governo possa trabalhar de forma correta, visando o bem da população, tá? E que se há corpos em ambas, o movimento também faz-se presente. Todo conhecimento é oriundo da experiência humana. Então ele está falando, todo conhecimento vem da experiência que a gente tem na nossa vida. Logo de corpos em movimento. Como vimos, o corpo é definido como algo que ocupa um determinado espaço, e o movimento corresponde à aquisição de um lugar e abandono constituem o fundamento da realidade humana. Então ele está falando, o corpo ele vai ser algo que vai ocupar um espaço, né? E esse movimento vai corresponder à aquisição de um lugar, quer dizer, uma aquisição de conhecimento. Quando você movimenta, significa que você vai realizar alguma coisa para o seu crescimento ou não, depende de você. Sumamente, tudo o que conhecemos é resultado de como concebemos o objeto em nossa mente. As características que atribuímos aos objetos, na verdade, não está nele, mas em nós. Robles estabelece uma diferença entre um mundo como é e um mundo como vemos. Então é interessante, ele está falando aí que a gente, quando a gente conhece alguma coisa, é o resultado de como que a gente tem aquele objeto ou aquela situação na nossa mente. Por exemplo, quando você pensa em qualquer objeto, vamos pensar, por exemplo, numa mesinha. Quando você pensa numa mesinha, como é que você pensa na mesa? Você pensa no formato dela, você pensa até o material que é feito essa mesa, né? Então, quer dizer, você não viu a mesa ainda, mas você tem na sua cabeça o formato da mesa, o material da mesa. Muitas vezes, quando você vai ver a mesa, às vezes dá certinho, né? Você bate o olho e você fala assim, caramba, eu pensei a mesa desse mesmo jeito, com esse mesmo material, né? Às vezes o material é diferente, então é bem interessante. A gente visualiza muito através da mente. E as características que atribuímos aos objetos, na verdade, não está nele, mas está em nós. Então Thomas Hobbes fala o seguinte, quando você vira para a mesa e você fala, e você pensa no material que está à mesa, a característica que você vai dar para aquela mesa, se a mesa é de madeira, se a mesa é de mármore, enfim, essa característica ela não está presente no objeto, mas segundo Thomas Hobbes, essa característica que você está dando para essa mesa, se a mesa é bonita ou é feia, ou é de madeira ou é de mármore, essa característica que você está dando à mesa, ela está inserida em você e não no objeto, tá? Então aí, tem um mapinha muito interessante aqui, Hobbes, fundamento empirista. A filosofia é a ciência dos corpos, que nem a gente falou, tá? Então ele vê a filosofia como a ciência dos corpos naturais, que é a filosofia da natureza, que vai estudar as mudanças do corpo e também de como que o ser humano vai buscar esse conhecimento. Então ele fala que a filosofia é a ciência dos corpos naturais, que é a filosofia da natureza, e do corpo artificial, que é o estudo do Estado, do governo, tá? Então aí, quando ele fala que é a ciência dos corpos, ele fala que corpo é tudo aquilo que não depende do nosso pensamento. Então, quando ele fala dos corpos naturais, ele está falando do ser humano em si, da natureza, de todas as transformações que ocorrem. E o corpo artificial é o Estado, porque o Estado ele já é um corpo artificial voltado para a política, tá? Então, a ideia que se tem o estudo desses dois corpos para Thomas Hobbes, ele fala que é a junção do corpo mais o movimento, tá? Então, para ele, corpo mais movimento é o que vai trazer essa ideia de conhecimento, tá, gente? E, além disso, há 3 tipos de corpos, que são os naturais inanimados, que são os objetos, os naturais animados, que é o homem, né? E os artificiais, que é o Estado. O movimento é a causa principal da qual nascem necessariamente todos os corpos naturais. Neste caso, ele é movimento local, matematicamente mensurável, e todos os processos cognitivos da mente humana. Então ele vai falar que tem 3 tipos de corpos, os naturais inanimados, que são os objetos, os naturais animados, que é o homem, e os artificiais, que é o governo, que tem aí o nome de Estado, tá?
E ele fala que esse movimento é o que vai fazer com que possa surgir pessoas, tá? E principalmente de como que esse processo da mentalidade humana vai buscar um novo conhecimento. E isso só vai acontecer através do quê? Da experiência que nós fazemos, da experiência que a gente vai ter ao longo do tempo. Tá bom, turma? Perceba que a filosofia hobbesiana volta-se diretamente à compreensão do que é o real e sua estrutura dinâmica. Nessa mesma perspectiva, o filósofo estruturará sua teoria do conhecimento, mostrando que nossos pensamentos são representações daquilo que é produzido na experiência por meio dos sentidos. Então, você vivencia a experiência na sua realidade e você vai criar pensamentos. Você vai criar representações que são os pensamentos na sua mente de acordo com a experiência de vida que você vai vivenciando. Quando você nunca andou de bicicleta e você começa a andar de bicicleta e você cai, você vai viver uma experiência. É uma experiência ruim? Sim, mas você vai aprender. Você vive a experiência para você ter uma ideia de como é andar de bicicleta. Porque depois, se você aprende, você coloca no seu pensamento: puxa, eu consegui andar de bicicleta, eu aprendi. Entendeu, gente? Então isso é muito importante e a gente frisar isso aí, tá? Assim, não é possível separar o pensamento da experiência, uma vez que ele é formado a partir da relação entre o objeto e o sujeito. Então ele está falando que não tem como você separar o pensamento da experiência. Ele fala que através da experiência você vai criar um certo pensamento daquilo que você está experimentando. Então ele está falando que o pensamento e a experiência caminham juntas, tá? Outro teórico de igual importância para a tradição epistemológica da filosofia trata-se de John Locke, que desenvolverá também uma perspectiva empirista sobre o conhecimento, seguindo a tradição de Francis Bacon e de Thomas Hobbes. O ponto fundamental de distinção entre Locke e seus antecessores está no fato de o filósofo desenvolver de forma mais complexa e ampla acerca do funcionamento da estrutura mental com base na experiência, tá? Então aí a gente viu hoje como é a visão desse lado empirista para Thomas Hobbes, né, que ele vai falar sobre a importância aí do pensamento junto com a experiência. Você precisa experimentar para que você possa pensar e através desse pensamento você tirar conclusões dessa experiência que você vivenciou. Tá bom, turma? Turma, é o seguinte, eu quero que vocês façam um resuminho bem bacana daquilo que vocês conseguiram entender da nossa aula de hoje. Vocês façam um resumo, escrevam nessas linhas de anotações e enviem a foto para mim no Senec Digital. Tá bom, turma? Obrigadão, hein?